Oi, gente. Gente, bem-vindos, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Hoje com a participação maravilhosa da minha esposa aqui, Maria Flor, companheira, parceira de trabalho, de investimentos no futuro. A Flor quis participar do vídeo porque eu estou infernizando tanto ela nos últimos dias com esse texto aqui, que eu estou aqui dizendo que é a solução para todos os seus problemas, que ela resolveu... Você está dizendo para as pessoas que o Freud é a solução para todos os problemas? Estou dizendo que se você ler esse texto aqui, você então vai solucionar. Mas... Você acha mesmo? Claro que não. Ah, bom. Não tem solução para os problemas, gente. Tá? Disso que ele está falando, não tem solução para os problemas. Tem possibilidades de enfrentamento dos problemas. Boa. Já é alguma coisa. De elaboração dos problemas, de pensamento sobre... Bom, então, nesse texto aqui, vou aqui... eu queria, de verdade, fiquei pensando nisso, será que eu consigo fazer isso? Mas eu queria fazer, tipo... Já tem o curso da autoescrita, né? Então não consigo fazer um outro curso, mas eu queria fazer um... Um curso de Freud. Um curso só de leitura, começar por esse texto, assim, porque tem tanta coisa que a gente pode ir abrindo aqui, e ele é viável para... Esse foi o primeiro texto que eu li, eu já falei isso ontem, eu li ele quando eu tinha 21, 22, 21. E aí eu usei ele na minha monografia e tal, e é muito engraçado reler esse texto porque ele é como se eu não tivesse lido. Tem alguns textos que são assim, você lê de novo e fala, caramba, que louco, eu nunca tinha visto isso. Porque agora eu tô lendo, como ele foi o primeiro que eu li, agora eu tô lendo, depois de ter lido a parada inteira. E agora você é uma outra pessoa, né? Você tem ferramentas para entender coisas que você não tinha quando você leu a primeira vez. Claro, mas agora eu li todo o negócio dele. Sim. Já, então agora eu tô vendo de onde que ele tá relacionando o quê. Enfim, bom, mas o que ele tá se perguntando? Ele começa se perguntando sobre a religião, a função da religião na vida das pessoas, para que ela serve? E aí ele levanta uma hipótese de um amigo dele que tem a ver com essa ideia de pertencimento ao universal, uma noção de não individual, não separado, de pertencimento ao universo, à Terra, como você quiser chamar, mas Deus como essa noção. E aí ele vai dizer que é puxado para ele vai tentar levantar teorias sobre isso. Tem um outro texto dele que é muito importante para ler, esse também, mas pode ver depois e tal, que é O Futuro de uma Ilusão, que é um texto de 27, eu acho, sobre religião, sobre a função da religião e como é que é, e aí ele vai articular uma ideia da religião como a nossa tentativa de lidar com o desamparo. Então a gente inventa esse pai aí que vai cuidar da gente e que vai dar sentido para a vida. Deus, né? Deus, que vai dizer, ou na função do padre, mas que vai dizer o que são as coisas, e que vai dizer que vai dar tudo certo, e que vai dizer que seu sofrimento tem uma razão de ser. E que vai dizer que isso vai ser compensado numa outra vida, e que se você está sofrendo aqui, isso vai ter uma solução depois. Bom, mas aí ele faz uma crítica muito incisiva à religião, nesse campo, assim, e que é muito interessante. Eu como pessoa não religiosa, acho bastante boa a crítica dele, mas... Enfim, e aí ele vai entrar num outro assunto, que é esse que eu queria abrir hoje, que é, bom, então, de onde vem a religião e tal. E aí ele faz uma pergunta simples, né, pergunta básica, que é o sentido da vida, né? Qual que é o sentido da vida, então? Então, é muito bom. Então vou ler para vocês, tá? Vou ler só esse pedaço, amanhã a gente continua. Então passaremos à questão menos ambiciosa. Ele está falando, dificilmente, ele está falando que a religiosidade tem a ver com uma vontade de encontrar um sentido para a vida. Então passaremos à questão menos ambiciosa, atenção. O que revela a própria conduta dos homens acerca da finalidade e intenção de sua vida? O que pedem eles da vida e desejam nela alcançar? Ou seja, qual é o sentido da vida? Essa é a questão menos ambiciosa. O que os homens esperam da vida, né? O que a gente espera da nossa vida? O que a gente quer com isso, afinal? O que desejamos alcançar. É difícil não acertar a resposta. É uma pessoa pouco arrogante, né? É difícil não acertar a resposta. Tem razão. Todo mundo busca. Eles buscam a felicidade. Querem se tornar e permanecer felizes. Aí o problema todo se abre a partir de agora. Querem se tornar felizes e permanecer felizes. Essa busca tem dois lados. Uma meta positiva e outra negativa. Quer a ausência de dor e desprazer, né? Que seria a meta negativa, eu acho que é nesse sentido que ele quer dizer. Então, baixar o desprazer, baixar o sofrimento, diminuir o sofrimento. E quer a vivência, por outro lado, a vivência de fortes prazeres. E aí, minha gente, aí é que tá a encrenca. Maravilhoso isso. Aí é que tá a encrenca, que é
Bom, esses dois objetivos, eles não se comunicam muito bem, né? E aí a Flor, como pessoa da yoga e tal, pode aí... Ele, inclusive, fala da yoga nesse texto. Eu mostrei pra ela, ela ficou... ele fala da yoga, tá vendo que tinha que fazer yoga? Mas ele tá falando da yoga e de meditações, processos orientais e tal também. Então, porque a yoga vai partir do princípio que a sua felicidade, ela tá... Ou o seu prazer, o seu contentamento, ela não vai ser encontrada externa. Ela não vai ser... Você não vai encontrar ela fora de você. Buscar. Não adianta você buscar. Ela tá dentro de você. Ela tá dentro de você não no sentido de assim, ela tá dentro de você no sentido de que é a sua conexão com você mesmo que vai te dar esse prazer. É a sua calmaria interna, a sua percepção de si, seu entendimento do seu corpo junto com a sua cabeça e tudo isso que vai te dar algum tipo de felicidade. Sim. E o problema é que a gente busca a felicidade sempre fora da gente. E aí, só para lembrar que eu falei na semana passada, eu acho, do nosso sistema de busca, que é um dos instintos de todos os mamíferos, que é buscar. E o outro sistema que é o da satisfação, que é o encontrar satisfação, que é o que descreve muito do princípio do prazer do Freud. Assim, você busca uma certa satisfação em algum lugar. E aí rebaixa essa tensão. Maravilhoso que a gente tá fazendo o vídeo, tem pessoas passando aqui assim, ó, e pensando... O que eles estão fazendo? Gente, o que eles estão fazendo? Bom, então, e por outro lado, a vivência de fortes prazeres. Aí eu vou continuar. No sentido mais estrito da palavra, felicidade se refere apenas à segunda, vivência de fortes prazeres. Correspondendo a essa divisão das metas, a atividade dos homens se desdobra em duas direções. Ou de rebaixar isso, né? Ou de tentar, de rebaixar essa necessidade, ou de tentar buscar ela mais fortemente. Vou ler de novo. Correspondendo a essa divisão das metas, a atividade dos homens se desdobra em duas direções, segundo procure realizar uma ou outra dessas metas, predominantemente ou mesmo exclusivamente. Bom, aí ele vai entrar no que é, bom... Como se vê, é simplesmente o programa do princípio do prazer que estabelece a finalidade da vida. Sim. Este princípio domina o desempenho do aparelho psíquico desde o começo. Não há dúvida quanto à sua adequação. Mas seu programa está em desacordo com o mundo inteiro. Tanto o macrocosmo como o microcosmo. É absolutamente inexequível. Inexequível? O que é inexequível? Não dá pra fazer. Todo o arranjo do universo o contraria. Podemos dizer que a intenção de que o homem seja feliz não se acha no plano da criação. Aquilo que chamamos de felicidade, no sentido mais estrito, vem da satisfação repentina de necessidade altamente represadas. E por sua natureza é possível apenas como fenômeno episódico. Cara, acabou o vídeo. Você adora fazer acabou o vídeo, né? Porque é genial. A felicidade só vai acontecer em pequenos momentos. Porque ele vai falar da represamento de uma tensão e quando se alivia, né? A preliminar, é aquele gozo. Mas você trabalha, aí você toma uma cerveja gelada e você fala, fiquei feliz agora. Tirar o sapato apertado no final do dia. Dura 10 segundos. Aí quando uma situação... Isso é o princípio do prazer pro Freud, né? O represamento e o alívio dessa tensão. Quando uma situação desejada pelo princípio do prazer tem prosseguimento, né, isso resulta apenas um morno bem-estar, um bem-estar morno. Somos feitos de modo a poder fruir intensamente só o contraste, muito pouco o estado de bem-estar. A gente fala, poxa vida, mas aqui não tem nada acontecendo, não tem nada, não é bom, é tipo isso aqui, estamos aqui, e agora, o que acontece? Aí ele cita o Goethe, que fala, nada é mais difícil de suportar do que uma série de dias belos. Não é bom? Bom, e aí ele vai entrar... porque dá angústia, né? Uma série pois de dias mas belos. e aí o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Não tenho o que Pelo buscar, amor de não tenho o que Deus. buscar, não tenho o que satisfazer. Não, eu juro que eu acordei hoje e pensei, caraca, eu tenho o dia inteiro aqui nesse lugar, com esse azul e tal. Como é que vai ser isso, gente? O que eu vou fazer? Graças a Deus que não tinha vídeos pra fazer. Bom, e aí ele vai então... Aí ele vai seguir falando então das opções que a gente teria para viver a nossa vida e experimentar a felicidade.
E aí ele vai meio que separar em 3 opções, assim, meio gerais. Uma é o rebaixamento dessa busca, que estaria ligada a yoga, ao budismo, a tudo isso. E aí esse rebaixamento dessa necessidade de buscar algo... Quer dizer, querer menos. Querer menos. Querer menos. Outra é se satisfazer com menos, né? Outro é uma hipótese erótica mesmo, de encontrar prazer, quero mais, que tem a ver com sexo, gozo, né, erótico nesse sentido, quero encontrar prazer e buscar prazer, e tem a ver tudo com capitalismo, né, no sentido muito, o capitalismo se utiliza dessa nossa necessidade de satisfação para vender. Por isso que ele funciona, né? O socialismo não funciona porque a gente teria que desejar bem menos, e isso é bem complicado. Desejar menos. Ou desejar outras coisas. E, né? Desejar menos coisas e coisas mais... E aí então ele vai abrindo essas hipóteses, e aí ele fala de uma terceira via, que é uma espécie de via do meio, assim, que a gente então não está totalmente submetido às nossas necessidades de encontrar prazer, de encontrar satisfação, mas ao mesmo tempo a gente não recusa totalmente elas por uma vida negativa, nesse sentido de nirvânica, né? De, não preciso de nada e tal, que ele vai relacionar, vejam bem, para todo mundo que me pergunta, cara, mas às vezes o negócio da evolução individual e tal não é um certo alheamento ao outro, assim, você não precisa mais de ninguém, você se resolve na sua meditação. Porque o outro serve para conferir prazer pra gente, né? O outro serve pro gozo da relação, mas o outro traz o sofrimento da relação também, né? Então, na mesma medida que o outro serve para fazer a gente gozar e ser feliz, o outro serve para deixar a gente desamparado, abandonado e tal, e contrariado. Então, frustrado, angustiado. Essa recusa a isso é também uma recusa um pouco à relação, entendeu? Você se percebe como pertencente ao mundo e tal, mas você não precisa de ninguém de verdade para ser feliz. Então, acontece muitas vezes de pessoas irem se afastando da necessidade da relação. E aí, bom... Os yogis mesmo, né? Os yogis mesmo, os monges. Que estão em comunidade, veja bem, mas ao mesmo tempo estão numa comunidade relacional. Mas não precisam de um outro, precisam da comunidade, da noção de pertencimento a um grupo, não de um ser. De modo extremo, isso ocorre ao se liquidar os instintos, como se prega na sabedoria do Oriente, como praticam os yogis. Tendo-se conseguido isso, a perspectiva dele, tendo-se conseguido isso, também qualquer outra atividade foi sacrificada, a vida sacrificada, na perspectiva dele. E novamente se adquiriu por outro meio apenas a felicidade da quietude. Apenas a felicidade da quietude. Segue-se o mesmo caminho quando os objetivos são mais moderados, ao se procurar apenas o governo dos instintos. Você quer governar, você quer domar os seus instintos, ter autocontrole, é o tal do autocontrole que a gente vende tanto hoje, né? Então, governam as instâncias psíquicas mais elevadas que se submeteram ao princípio da realidade. O princípio da realidade para o Freud é entender as consequências que o mundo te dá para você querer realizar a sua satisfação. Então, vai dar merda. Então você não pode ir por aí atrás do seu prazer só porque vai dar merda, vai gerar sofrimento. Mas aí ele também está dizendo que não adianta você ser só... você ficar só buscando uma quietude lá dos yogis e tal, porque na perspectiva dele, na perspectiva você vai estar abrindo mão, você da vai vida. estar sacrificando a vida. Mas para algumas pessoas é um sacrifício que vale, já que você vai sempre sacrificar a vida de certa forma. De certa forma. Não, mas a pergunta é essa, qual vai ser o seu qual caminho? Qual o sacrifício que você quer fazer? Ai, que difícil. Exatamente. Então, porque vai ter sofrimento. Vai ter algum grau de abrir mão de alguma coisa. Se você for pra vida, é isso que ele coloca também, se você for atrás do prazer, você vai quebrar muito a cara. Você vai, então, buscar o amor, por exemplo. Amor é sofrimento. Você vai ser abandonado e tal. Se você investir tudo nisso, você vai ser abandonado. Bom, mas então, os que procuram governar os instintos, então governam as instâncias psíquicas mais elevadas que se submeteram ao princípio da realidade, ao entendimento de que a realidade não vai se submeter ao seu prazer, de que a criação não está de acordo com o seu prazer, né, o mundo. Com isso, o propósito da satisfação não é absolutamente abandonado. Uma certa proteção contra o sofrer é alcançada, pois a não satisfação dos instintos subjugados não é sentida tão dolorosamente como a dos não inibidos. Vou repetir. Quando você não satisfaz os seus instintos que estão meio organizados pela mente, quando eles falham, isso não é tão terrível como quando isso é puro. Eu quero e não rola, entendeu? Não sei se dá pra entender isso. Eu não entendi. Quando ele está dizendo assim, quando a gente começa a ter perspectiva sobre os nossos instintos, sobre as nossas pulsões e desejos, e pensar sobre eles... sim, quando a gente entende eles. Quando a gente entende eles. Quando a gente não sai fazendo eles. Cara, preciso disso aqui e tal e tal. Quando a gente entende de onde eles vêm, como é que eles estão, o que eu preciso mesmo, o que não...
pensa sobre eles, negocia com eles, a não satisfação, quando isso dá errado, quando isso falha, isso não é tão terrível como quando a gente está no instinto puro, querendo e quebra a cara, entendeu? Não é tão terrível porque a gente tem a capacidade de pensar sobre eles. Então ele está fazendo uma distinção aqui entre instintos elaborados e instintos não elaborados. Ou pulsões, para quem quiser usar outra versão de tradução, né? Impulsos. Né? Então, quando a gente elabora e não satisfaz, é menos terrível do que quando a gente não elabora. Só que, em troca, há uma inegável diminuição das potencialidades da fruição. Vou continuar que vai dar para entender. A sensação de felicidade, veja bem, a sensação de felicidade ao satisfazer um impulso instintual selvagem, puro, tipo bruto mesmo, não domado pelo eu, por essa elaboração, é incomparavelmente mais forte do que a obtida ao saciar um instinto domesticado. Tá? O caráter irresistível dos impulsos perversos, talvez o fascínio mesmo do que é proibido, tem aqui uma explicação econômica, na economia dos instintos. Então, quando você consegue aquilo que você queria mesmo, assim, lá e tal, sem elaboração, aquilo te dá mais prazer, né? Gera mais satisfação. E com relação a isso não tem como fugir. Concorda? O que parece errado, por exemplo, o que é proibido, o que seria perverso. Aquilo te dá mais prazer. O que é o real do seu instinto, nesse sentido, assim, né? Real. A essência dele, por assim dizer, assim. Não o que, poxa, seria legal se eu fizesse isso e tal e tal. Seria bacana se tivéssemos isso, aquilo outro. Porém, podemos aqui fazer uma coisa e tal e tal. Tem muito a ver com sexo, né? Ele vai dizer que a base para toda impressão de satisfação é a base sexual. O modelo que a gente usa, é a satisfação que a gente encontra no gozo. Ela é a medida pra gente do máximo de satisfação, assim. E a gente tenta buscar isso em versões moderadas disso na vida. Concorda? Por que ele sempre fala o homem? Ele nunca fala o ser humano. Ele sempre fala o homem. E nesse sentido, como o Freud não estava preocupado com o gozo feminino e achava que... Não, ele estava preocupado, só não entendia do que se tratava. Como ele não entendia do que se tratava, ele não está falando do gozo feminino, ele está falando praticamente do gozo masculino mesmo, né? Para ele o modelo humano é o masculino. Não estou dizendo que eu concordo, mas é. Falei esses dias aqui dos textos dele sobre o feminino, que são terríveis, mas que existem. Mas, bom, tudo bem, vamos desculpar o Freud porque... Aí ele vai falar. Aí ele vai. Vou abrir isso, depois a gente continua amanhã. Outra técnica de afastar o sofrimento que você encontra na não satisfação dos seus instintos recorre aos deslocamentos da libido, né, do nosso desejo, através dos quais sua função ganha muito em flexibilidade. A tarefa consiste em deslocar de tal forma as metas dos instintos, né, que eles não podem ser atingidos pela frustração a partir do mundo externo. A sublimação dos instintos empresta aqui sua ajuda. O melhor resultado é obtido quando se consegue elevar suficientemente o ganho de prazer a partir da fonte de trabalho psíquico e intelectual. Então ele vai dar o trabalho, a produção e tal, como uma saída. Só que o trabalho, né, a criação, o pensamento, e aí vai a arte, leitura e tal, como uma saída para isso, um investimento de desejo nisso. Só que ele fala aqui, tem um pedaço muito legal, que é o problema da separação que a gente tem na nossa sociedade, nossa estrutura, entre o que você escolhe trabalhar e o que você precisa trabalhar para sustentar. Então é muito difícil de encontrar prazer nesse trabalho se você tem que trabalhar 14 horas por dia num trabalho mal que você... remunerado, mal remunerado, trabalho que você detesta. meia boca. Então como é que você usa o trabalho como sublimação? Só se você se escravizar para trabalhar mais, para conseguir mais, a gente entra nos campos do ideal de produção capitalista, né? Bom, amanhã a gente continua, pode ser? Gente, muito bom aprender aqui com o Dona Diário. E com Freud, meu amigo. Tô amando Freud agora. Porque ele vai então falar sobre... Amanhã a gente fala sobre as três fontes de sofrimento humano. Nossa, quero muito. Quer muito? Falar sobre as 3 fontes de sofrimento humano. Quais você acha que são? Amanhã a gente vai revelar pra você as 3 fontes. Stay tuned. Amanhã a gente vai revelar as 3 fontes de sofrimento humano. Mas agora falando sério, comprem esse livro aí, vou botar na descrição. E aí vão lendo aí, e se precisar de ajuda, não entendi tal parada, tô aqui lendo e tal, não sei o quê, me escreve que eu tento, na medida do meu possível, ajudar. Valeu, galera? Eu também tento ajudar. Gente, muito obrigado.
Muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha ele, manda ele pra alguém, talvez ele sirva pra alguém, quem sabe, comenta aí embaixo, lê os comentários são incríveis, me manda perguntas, questões por aqui por baixo, pelo direct do Instagram também pode ser, que aí só eu leio quando eu consigo ler, porque tá confuso. E é isso, amanhã a gente retorna. Amanhã a gente volta com mais uma... Queria continuar um pouquinho nesse texto aqui, que eu acho que tem muita coisa. Posso voltar amanhã? Pode. Posso voltar amanhã?